Olá, tudo bem com vocês, queridos alunos? Vamos hoje iniciar mais uma aula do curso de Formação em Psicanálise aqui pela Unicad, com selo do MEC. É muito bom estar com vocês para compartilhar conhecimento. Meu nome é Franciane, sou psicanalista clínica e estou aqui à disposição de vocês para ajudá-los nessa jornada maravilhosa que é conhecer a psicanálise. Hoje, especificamente, estamos na aula 1 do módulo Diferenças entre Psiquiatria, Psicologia e Psicanálise. Vamos ver então quais são os conteúdos de hoje. Vamos então compartilhar com vocês aqui a minha tela. Essa é a aula 1 deste módulo, do módulo desse mês. Vamos então explorar as diferenças entre psiquiatria, psicologia e psicanálise, falar um pouco sobre essas três ciências, conversar um pouco sobre onde elas se divergem, onde elas convergem, e vamos iniciar essa aula tendo um bate-papo primeiro sobre saúde mental, refletindo sobre a importância dessas áreas no mundo que nós vivemos hoje. Em seguida, vamos falar um pouco sobre a psiquiatria, o papel do psiquiatra, a psicologia, o papel do psicólogo e a psicanálise, que é a nossa querida aqui, né, a nossa ciência que nós estudamos. É muito importante que eu e você saibamos diferenciar esses profissionais. Afinal de contas, pessoas vão nos procurar para procurar entender, primeiramente, né, o que é que um psicanalista faz, quais são as diferenças, né, em que ocasiões, né, elas vão buscar um psiquiatra, um psicólogo, e é importante que nós saibamos explicar. No finalzinho da aula, eu vou apenas pincelar, né, falar sobre as 7 escolas da psicanálise, praticamente só citá-las aqui, para que nós possamos ficar com um gostinho para a aula 2 desse módulo. Vamos lá, então, venham junto comigo. Olha só, essa reflexão, como é importante para nós. Quando você e eu, qualquer pessoa, nossos parentes, amigos, quando nós temos problemas de saúde, nós normalmente vamos recorrer a um especialista que se refere àquela região do corpo, não é mesmo? Quando vamos procurar um médico, muitas vezes precisamos passar por aquele clínico geral, mas quando identificamos o problema de saúde, seja no estômago, seja, né, uma dor no peito, né, referente ao coração, se nós temos uma dificuldade, percebemos uma dificuldade em enxergar. Eu, por exemplo, aqui nas aulas eu não tenho necessidade de usar óculos, mas eu sou míope, então eu tenho o meu óculos de grau, que eu tenho dificuldade de enxergar à distância. Quando eu ainda estava na faculdade, eu comecei a perceber que estava muito difícil enxergar lá na frente aquilo que os professores escreviam, principalmente quando escreviam de vermelho no quadro branco. E aí eu percebi que eu precisava procurar o quê? Um oftalmologista, fazer exames, procurar entender por que que aquela parte do meu corpo não estava, talvez, exercendo a sua função de maneira normal. E aí foi identificado que, de fato, eu precisava de óculos para enxergar melhor a distância. E assim é, quando você tem uma torção no pé, quando você sente uma dificuldade de respirar, quando você tem dores de cabeça, você procura um especialista específico. Mas a reflexão para nós aqui é a seguinte: quando nós temos uma dor que não sabemos exatamente onde ela está, mas que essa dor, ela traz, na verdade, dificuldade de nós nos compreendermos, compreender os nossos pensamentos. Por vezes eles ficam confusos, os nossos sentimentos se alteram, por vezes começamos a sentir uma angústia, uma vontade de chorar, uma vontade de estar só, de fugir de ambientes ou de situações que nós estávamos acostumados. Quando nós começamos a perceber esses sentimentos, essas emoções alteradas, a quem recorrer? Como? Como agir diante de um quadro em que percebemos as nossas emoções alteradas, os nossos sentimentos alterados, percebemos que essa dor, essa angústia está afetando o nosso dia a dia. Se nós percebemos que temos um problema emocional, um problema psíquico que vai na nossa alma, na nossa mente, quais dessas 3 áreas que nós podemos procurar, né? Nosso foco de hoje. Procuramos um psiquiatra, procuramos um psicólogo ou procuramos um psicanalista? É uma dúvida comum e nós vamos procurar compreender mais sobre isso hoje. É o objetivo da nossa aula.
compreender as diferenças entre psiquiatria, psicologia e psicanálise, como que se dão as formações de cada uma dessas áreas, quais são as suas principais abordagens, quais são as formas de tratamento usadas. Nesse tema saúde mental, eu e você, como psicanalistas, somos um elo, somos uma ponte entre a sociedade, as pessoas e o nosso consultório. Quando uma pessoa ela vier a te procurar como psicanalista, e talvez você até já teve a oportunidade de comentar com amigos, colegas de trabalho, pessoas próximas que você está fazendo um curso de psicanálise, essas pessoas são aquelas que vão te fazer questões, perguntas específicas sobre a área de saúde mental. Eu tenho certeza que se tivéssemos nenhuma aula que fosse mais fácil a nossa interação, todos aqui que estão assistindo teriam um caso, uma situação familiar, do ambiente de trabalho, da comunidade onde você vive, que você teria para contar a respeito de alguém que tem uma situação de saúde mental, que tem algum distúrbio, algum comportamento diferenciado, ou que você já sabe que é alguém que está em tratamento, que vive em algum tratamento. E todos nós vamos ouvir muito das pessoas a respeito disso. Eu e você somos então esse elo que vai fazer com que as pessoas tenham uma compreensão diferenciada sobre a questão da saúde mental. Nós temos a oportunidade, quando nós conversamos com alguém sobre a psicanálise, de informar as pessoas e desmistificar muito sobre o assunto saúde mental. Nós somos uma ligação, então somos muito importantes. Por isso é importante esse momento aqui, nós conversarmos um pouco sobre saúde mental, porque é uma necessidade da nossa época, é uma necessidade das gerações que estão aí entre nós conversarmos sobre cuidar da saúde mental. Essa é uma realidade em que as empresas, né, os ambientes de trabalho, têm visto grande necessidade. Afinal de contas, o número de afastamentos por questão de saúde mental tem aumentado a cada dia. Nós temos visto, e eu sei que aqui nós temos pessoas, né, de tantos estados do Brasil, e a realidade em todo o Brasil tem sido assim da importância de cuidarmos da nossa saúde mental. Como que nós lidamos com as nossas emoções? Saúde mental, então, queridos, para nós entendermos, é um termo que está relacionado, então, com a forma de que a pessoa reage às exigências, desafios e mudanças na vida, e ao modo como ela harmoniza as suas ideias e emoções. Todos os dias, eu e você, todas as pessoas vivenciam uma série de emoções. Emoções que consideramos boas, emoções que consideramos ruins, mas que fazem parte da vida. Como que nós estamos lidando com essas emoções? Quando somos desafiados dentro dos nossos relacionamentos, quando somos exigidos dentro do nosso ambiente de trabalho, nas nossas relações familiares, quando ocorrem mudanças de vida, quando nós temos, né, notícias que às vezes não são boas que vêm para nós, como que nós harmonizamos as nossas ideias e emoções? Como que nós estamos lidando com as nossas emoções? É muito natural e todo mundo passa por variações de humor. Durante um dia, você pode ser aquela pessoa que acorda com um humor maravilhoso, mas você tem ali as suas demandas, né? Se você é uma dona de casa, você precisa cuidar da casa, precisa cuidar dos filhos, você precisa se esmerar ali no seu dia a dia para cumprir certos horários. Se você, por outro lado, é uma mulher ou um homem que precisa estar fora de casa, em outros ambientes de trabalho, você tem pessoas específicas com quem você precisa conviver, tem demandas também. E por vezes, né, se você acordou de bom humor, você pode ter notícias ou situações que vão alterar o seu humor para que você possa, né, experimentar, né, raiva, você possa experimentar tristeza, você possa experimentar frustrações. E isso é normal do nosso dia a dia. A grande questão da saúde mental é quando nós percebemos, através do nosso autoconhecimento, que essas variações de humor, elas não estão dentro de um equilíbrio, de algo que eu não vou chamar aqui de normal, mas que eu vou chamar aqui de natural da vida. Quando nós percebemos que dentro da nossa área emocional há sintomas
que mostram que essas variações estão indo além daquilo que é esperado. Por que que isso é importante ser observado? Porque quando vivemos um desequilíbrio emocional, nós corremos mais risco de que haja um caminho, um campo facilitador do surgimento e desenvolvimento de doenças mentais. Então, é importante que nós experimentemos e vivamos boas emoções, que saibamos lidar com as emoções quando elas estão nesse ponto de vista ruim, porque a emoção em si ela não é ruim, mas a forma que nós lidamos com elas no nosso dia a dia, mesmo com aquelas emoções que naturalmente taxamos muitas vezes de negativas, a forma que nós lidamos com ela é que vai dizer muito sobre a nossa saúde mental. A forma de nós pensarmos, estamos sempre, né, puxando para baixo, como se diz. De maneira comum, né? No sentido de ampliarmos aquilo que é ruim, ter um olhar negativo, frustrado, ou também, né, um olhar de negação diante de situações ruins. Tudo isso envolve a nossa saúde mental, a maneira que nós pensamos aquilo que nós vivemos. O texto aqui no slide diz: a saúde mental contempla, entre tantos fatores, a nossa capacidade de sensação de bem-estar e harmonia, a nossa habilidade em manejar de forma positiva as adversidades e conflitos, o reconhecimento e respeito dos nossos limites e deficiências, a nossa satisfação em viver, compartilhar e se relacionar com os outros, algo muito maior e anterior ao início dos transtornos mentais. Então, vejamos, olha o que eu acabei de trazer para nós aqui. Quando nós percebemos que a nossa vida emocional ela está em constante desequilíbrio, nós precisamos tomar esse cuidado, porque esse é um campo em que há possibilidade de surgimento e desenvolvimento de doenças mentais. Então, quando nós falamos de saúde mental, estamos falando de uma necessidade de todos, de toda a população. É algo que não é fácil. Manter a saúde mental não é tão simples quanto parece. Então, quando olhamos para alguém que vem até nós com um sintoma, com uma dor, nós precisamos ter esse olhar de empatia. Afinal de contas, o que afeta essa pessoa? O que é que nos afeta? Todos nós somos afetados por adversidades, conflitos, temos situações familiares tantas vezes difíceis de resolver. Dentro da nossa família nuclear, dentro da nossa família estendida, temos as demandas do emprego, de trabalhar fora, de estar no dia a dia correndo atrás do nosso pão. E também temos dificuldades a nível maior do que nós, envolvemos, né, em crises nacionais, em crises mundiais. Antes da pandemia do Covid-19, esse já era um assunto que era realmente trazido. Após a pandemia, então, que foi uma crise mundial e que afetou a situação de saúde mental em todo o mundo, mas ainda esse assunto é importante. Passamos por crises financeiras, passamos por crises políticas e tudo isso nos afeta. Tudo isso afeta a saúde mental de todos nós. Nós, então, como psicanalistas, como profissionais da área, nós precisamos lutar contra tabus e preconceitos dentro da saúde mental. Talvez em você, talvez em mim, nós ainda tenhamos muitos resquícios desses tabus. Na sociedade, ainda há um preconceito muito grande. As pessoas, elas muitas vezes não querem e lutam contra irem até um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra com todas as suas forças, porque elas não querem estar neste lugar, nessa posição que elas entendem, muitas vezes que é de uma pessoa extremamente fraca, vulnerável, ou então até mesmo usam termos que não utilizamos mais hoje em dia, como pessoas loucas. Quando estudamos, né, sobre a história da psiquiatria, quando estudamos sobre as questões históricas do cuidado e do tratamento das questões de saúde mental, principalmente quando vemos e falamos sobre pacientes psiquiátricos, nós vemos toda uma história cercada de preconceitos. Hoje em dia, a saúde mental é um foco no cuidado de adultos e de crianças. Mas há anos atrás, e não há muitos anos, falamos aí de meio século atrás, de menos de um século atrás,
Nós vemos sim que muitas crianças, adolescentes, homens e mulheres, eles eram colocados para fora da sociedade, eles eram excluídos da sociedade, tidos como loucos, como aqueles que precisavam ficar afastados, enclausurados, porque não compartilhavam da mesma realidade dos demais. Essa questão da loucura também em si, ela esteve muito tempo associada totalmente a questões metafísicas de forma negativa, a questões espirituais. Pelo fato da dificuldade de compreensão da mente humana e principalmente dessas pessoas que se encontravam dissociadas da realidade, as pessoas levavam elas para lugares separados. Há uma história muito interessante sobre os sanatórios no Brasil, e é interessante que você pesquise sobre isso. Há um filme que é muito, muito importante, que eu gostaria de indicar para vocês assistirem, que é Nice. Salvo engano, eu não anotei aqui, o nome é Nice. A... Não vou tentar falar o subtítulo, mas fala sobre uma profissional muito importante aqui no Brasil que lutou contra a questão dos manicômios. E eu vou, depois da aula, deixar para vocês o nome do filme direitinho, dentro dos grupos aqui da nossa formação, para que vocês possam assistir esse filme e ter um vislumbre da atuação dessa mulher. É muito importante que nós pensemos sobre isso, porque esse estigma, ele veio até nós, ele ainda está entre nós. As pessoas ainda ficam, né, desse lugar aí de, será que se eu for a um psicólogo, será que se eu for a um psiquiatra, o que as pessoas vão pensar de mim se eu falar no meu trabalho, na minha família, que eu preciso desse acompanhamento. Então, eu e você precisamos desmistificar isso, tirar esses tabus. Esses profissionais, nós somos muito importantes na sociedade. Por quê? Para quem é importante a saúde mental hoje? Eu e você podemos nos perguntar e pensar nisso. Para quem que é importante a saúde mental? A saúde mental ela é importante para todos. Todos nós precisamos de cuidar da nossa saúde mental. A saúde mental ela se reflete no corpo da pessoa. Embora nós estejamos falando aqui constantemente de assuntos da mente, que não são, né, tangíveis, que você não pode tocar, que você não pode ver, que você não pode fazer um exame físico para poder descobrir o que a pessoa tem, isso está no corpo, isso se somatiza no corpo. E se somatiza também, se evidencia no meio das relações em que a pessoa vive. Mas muitas vezes as pessoas são tidas como fracas, são tidas como pessoas que elas não deveriam estar numa situação de desequilíbrio emocional, não deviam ter problemas, dificuldades dentro da sua saúde mental. Simplesmente porque, para quem está de fora, é impossível ver dentro daquela pessoa. Trazemos um exemplo aqui nesse slide, né? Muitas vezes nós falamos isso, nossa, aquela pessoa tem tudo. Por que que ele está deprimido? Ele tem casa, ele tem família, ele tem escola, né? Quando falamos de adolescentes, que é uma realidade que nós enfrentamos hoje, ele tem de tudo porque ele está deprimido. Porque aquela mulher, né, tem tanta estabilidade, aquele homem em tantas áreas da vida, mas emocionalmente ele não está bem. Agora troque, né, esse deprimido aí por uma doença física, né, como câncer, como diabetes, como a dor de cabeça, um torcicolo, como doenças, né, terríveis, né, de se lidar um tratamento físico. Como que seria estranho dizer, né? Nossa, né, aquela pessoa ali tem tudo, né? Por que que ela está com câncer? Por que que ela está com diabetes? Por que que ela está com pressão alta? Nós não temos dificuldades em procurar médicos e compreender quando alguém tem uma doença no seu corpo físico. Mas há uma dificuldade entre nós de reconhecer que é uma doença também, que há também um transtorno mental, né? Doença e transtorno mental, que a gente pode ampliar mais esse conceito, pensar mais sobre esse conceito. O que é ter saúde? O que é ter doença? É possível uma pessoa estar com saúde no seu físico, ela ter, né, muitas coisas ao redor dela que são importantes, que são boas para que ela tenha uma estabilidade na vida, mas ainda que ela tenha saúde no físico, ela pode ter uma doença, ela está sofrendo no seu mundo mental. Não significa, então, né, ter saúde não ter necessariamente nenhuma doença. Olha que situação interessante.
Quando eu falei aqui sobre a questão da diferença entre doenças e transtornos, por que que é importante a gente falar disso? Porque quando falamos de saúde mental, muitas vezes nós não lidamos com o termo doença, mas lidamos mais ainda com o termo transtornos, porque quando falamos de doença, nós estamos falando de uma classificação mais específica, em que é possível ali determinar causas específicas para aquela doença, é possível determinar e compreender um padrão de sintomas e também quais são as medidas terapêuticas que vão ser necessárias dentro daquela doença. Qual é um padrão de tratamento? Agora, quando nós falamos de transtornos, estamos ampliando esse conceito. Então, não é um diagnóstico tão simples, causa, padrão de sintomas, então essa é a medida terapêutica padrão. Quando falamos de transtorno, estamos falando aqui de uma trajetória diagnóstica mais complexa, em que há ali multifatores e que é necessário o quê? Observar de pessoa para pessoa. Há uma variação dentro ali daquele diagnóstico, é uma trajetória diferente. Então, são também diferentes formas de tratamento. E quando falamos de saúde mental, falamos muitas vezes em transtornos, que são, então, um conceito ampliado de doenças e muito mais personalizado, por assim dizer, porque cada pessoa vai ter a sua trajetória, cada pessoa vai ser diagnosticada de uma forma diferente, ali dentro daqueles multifatores, e por isso ela vai ter também um tratamento diferenciado. Ainda dentro desse assunto saúde mental, é muito importante que eu e você tenhamos essa disponibilidade de falar. Falar sobre esse assunto. Como eu disse, nós vamos ser procurados muitas vezes por muitas pessoas que querem compreender o nosso trabalho, que querem se compreender muito mais, mas que talvez ainda não estejam ainda no ponto de aceitar ou de se submeterem, por assim dizer, a algumas sessões de análise. E aí nós vamos ter essa oportunidade de tirar, né, de desmistificar os preconceitos, os julgamentos. As pessoas não querem estar neste lugar muitas vezes, porque aí no ambiente de trabalho, né, elas vão ser talvez tratadas de forma diferente por causa disso e têm medo de serem, né, consideradas fracas, descontroladas. Muitas vezes, muitas famílias, quando percebem que as crianças, né, que seus bebês, suas crianças pequenas, elas têm dificuldades e precisam ser levadas a um psiquiatra, a um psicólogo de desenvolvimento, a um psicanalista, as famílias se fecham, entram em negação muitas vezes, se sentem culpadas, né, por o que eu errei, o que eu fiz, se sentem expostas dentro da escola, quando principalmente, né, muitas vezes a escola traz essa necessidade da procura de um especialista para um diagnóstico específico. E nós, então, precisamos o quê? Falar. Nós precisamos combater o preconceito, propor debates, estarmos abertos, né, a palestrar a respeito e tentar entender as pessoas, tentar entender que aqueles que vivem, né, em dores, em angústias, ou aqueles que têm em si transtornos mentais, essas pessoas até aquelas que vivem de fato em realidades paralelas a nós, elas funcionam de forma diferente, elas têm um jeito diferente de ser, mas que sim, há possibilidade de nós construirmos formas de convivência, que não venham afastar, excluir essas pessoas, mas pelo contrário, incluir essas pessoas, compreendendo o mundo delas. Nós podemos fazer total diferença na vida de pessoas, de famílias, a partir do nosso discurso, a partir do nosso trabalho, nós que somos profissionais da área da saúde mental. Muitas vezes no mundo adulto, né, comentei agora das crianças, nós vemos que há uma excessiva cobrança, há uma comparação. Hoje, em época de redes sociais, né, nesse tempo de redes sociais, nós muitas vezes somos confrontados que devemos ser 100% em tudo na família, no nosso trabalho. Nós precisamos ser 100% cuidando da nossa saúde na academia, precisamos ser excelentes na escola, precisamos ser muito bons em tudo, em todo o tempo. E isso traz uma ansiedade, isso traz uma cobrança excessiva. E isso adoece. E nós precisamos estar prontos para quê? Reconhecer o sofrimento do outro. Empatia é algo que nós precisamos ter. E ter flexibilidade para compreender as pessoas. Não fecharmos os nossos olhos para as dificuldades.
Porque muitas vezes, quando alguém ao nosso redor fecha os seus olhos para a dificuldade, quando nós fechamos os nossos olhos para a dificuldade das nossas crianças, dos nossos familiares, nós podemos contribuir para o agravamento do estado emocional daquela pessoa. O que pode levar, inclusive, né, até pensamentos com o objetivo de acabar com a própria vida, do autoextermínio. São assuntos muito sérios que passam pela saúde mental. Essa nossa discussão aqui, nesse momento de fala meu, para trazer reflexão para você, foi baseado justamente nesse artigo, Pare e Olhe para Você, da Soraya Souza Cruz. E é importante, meus queridos, que nós tenhamos esse olhar, tenhamos esse cuidado sempre que alguém nos abordar, contando, falando sobre qualquer dificuldade dentro da saúde mental, ok? Mediante essa fala tão importante, nós vamos passar então e falar agora um pouco de fato sobre as diferenças entre psiquiatria, psicologia e nossa querida psicanálise. Vamos começar então da psiquiatria. O que é psiquiatria? Nós todos sabemos, né, que o psiquiatra, ele é um médico. A psiquiatria, então, é uma especialidade voltada para a prevenção, diagnóstico e tratamento de transtornos mentais. Ela trata questões emocionais. Essa é uma área de grande abrangência dentro da medicina. Vai trabalhar desde situações, né, mais comuns, como ansiedades, depressões, situações de crise existencial, somatizações físicas, transtornos alimentares. Vai trabalhar desde essas questões que nós consideramos mais comuns, ouvimos muito no nosso dia a dia, até aqueles quadros mais graves, né, como a esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar e a dependência de álcool e drogas. O psiquiatra, ele trabalha dentro dessas áreas, entre muitas outras. Quando falamos da formação do psiquiatra, então, estamos falando de uma formação dentro do curso de medicina com uma residência específica em psiquiatria. Então, ele se especializa como psiquiatra. A grande diferencial que a gente pode falar da psiquiatria é a questão de que o psiquiatra ele pode prescrever medicamentos e ele também solicita exames clínicos. O que é importante nós pensarmos sobre a questão da medicação? A medicação são substâncias químicas que elas vão o quê? Buscar trazer equilíbrio no corpo, especialmente no cérebro. Diante de tantos estudos, né, do avançar da ciência, do conhecimento sobre o funcionamento da mente humana, do cérebro, que é esse órgão que nós compreendemos, que é especialista nas questões das emoções, dos pensamentos, na questão da criatividade, também do raciocínio lógico. Nós, então, temos à nossa disposição uma gama variada de remédios, de substâncias químicas que podem trazer, então, alívio e equilíbrio para muitas situações. O psiquiatra, então, ele se forma compreendendo isso, para que ele possa, então, prescrever com o objetivo de quê? De que esses remédios venham melhorar a qualidade de vida do paciente e também reduzir alguns sintomas específicos. Ele pode pedir também, né, o psiquiatra, exames laboratoriais, né, exames de imagem, ele pode, né, pedir testes neurológicos específicos, e o foco dele, então, principal é o quê? Cuidar, né, tratar transtornos mentais sobre a perspectiva biológica, sobre a perspectiva química do cérebro. Esse é o foco principal. Ele usa, então, os psicofármacos, usa os remédios, mas ele não precisa atuar sozinho. O psiquiatra, ele pode atuar em conjunto com o psicólogo, com o psicanalista, porque aí ele vai incluir ali no seu tratamento o histórico médico daquele paciente e também como é a rotina, qual é o histórico de vida, como são as relações familiares daquele psiquiatra. Lembrando também que o psiquiatra, ele também pode trabalhar de forma terapêutica, ele pode se especializar, inclusive em psicanálise. Algumas subespecialidades da psiquiatria, para nós conhecermos aqui um pouco mais sobre essa profissão. Ele pode trabalhar como pedopsiquiatria, que é especialista em crianças e adolescentes. Ele pode trabalhar na gerontopsiquiatria, que é quando ele é especialista em idosos. Pode trabalhar na área de psiquiatria forense,
quando os psiquiatras, então, né, eles vão realizar laudos de sanidade para casos civis e criminais, né, vão trazer ali as suas análises específicas sobre pessoas, vão trazer esses laudos para a justiça, tratando, então, criminosos e pacientes que apresentam risco também. Ele pode trabalhar, como eu disse um pouco antes, com a psicoterapia também, que eles vão usar o quê? A psicoterapia junto da psiquiatria. Eles vão precisar de uma formação complementar para isso. Aqui, alguns exemplos, né? Comentei um pouquinho antes, exemplos de doenças mentais que são diagnosticadas e tratadas por psiquiatras: depressão, transtorno de ansiedade, esquizofrenia, demência, transtorno obsessivo compulsivo, chamado de TOC, transtorno bipolar, transtorno de personalidade. Onde é que o psiquiatra, afinal de contas, pode trabalhar? Ele pode trabalhar em consultórios e clínicas particulares, pode trabalhar também em ambulatórios do Sistema Único de Saúde, do SUS, pode trabalhar em emergências, em enfermarias de hospitais públicos e privados, pode trabalhar em ONGs e instituições do terceiro setor, em asilos, centros de saúde, instituições de ensinos e pesquisas, órgãos públicos de saúde, como o CAPS. Então, ele pode trabalhar em diversas áreas, né? O psiquiatra é muito importante. Falando agora da psicologia. A psicologia, ela é uma ciência específica, diferente da psiquiatria, claro, que estuda o comportamento humano, as emoções e os processos mentais. A psicologia, então, ela vai trabalhar a mente e o comportamento humano. Ela vai trabalhar como que a pessoa reage, como que a pessoa atua junto às suas influências internas, o que vai na mente dela, aquilo que vai nas emoções dela e aquilo que é externo, as influências externas. Como que a pessoa é afetada pelo interno e pelo externo, assim no seu comportamento, né? Na sua forma de ser, na sua forma de sentir, na sua forma de agir. A psicologia, ela busca diagnosticar, perdão, queridos, vou beber uma água. Perdão, a garganta não está muito boa hoje, mas vamos continuar. A psicologia, ela quer diagnosticar, ela quer compreender, explicar e orientar a mudança de comportamento humano. Então, ela observa a pessoa ali dentro da sua vida, como que ela age, como que ela reage diante das suas emoções, diante daquilo que é interno e externo, como que são os processos mentais daquela pessoa. A formação do psicólogo é totalmente diferente da formação do médico psiquiatra. O psicólogo não é um médico, ele é um psicólogo. Ele faz uma graduação específica no curso de psicologia. Ele pode, então, aplicar psicoterapia e testes psicológicos, mas ele não prescreve medicamentos. Se o psicólogo observa que aquela pessoa ela pode ter necessidade de medicamentos, ela precisa encaminhá-lo ao psiquiatra. Então é importante que o psicólogo também tenha conhecimento a respeito dos remédios, conhecimento a respeito da necessidade. Ele precisa saber observar quando é necessário uma medicação. Mas ele trabalha especificamente aplicando psicoterapia, testes psicológicos, e o foco principal, então, do psicólogo é o quê? Compreender e tratar as questões emocionais e comportamentais. São diversas as abordagens terapêuticas dentro da psicologia. É uma graduação de 4,5, 5 anos. Então, são diversas abordagens terapêuticas diferentes que são aprendidas, né? Aqui temos o exemplo, né, cognitivo-comportamental, que é muito comum, nós ouvimos hoje sobre psicólogo cognitivo-comportamental, também a abordagem humanista, a abordagem sistêmica, entre outras. E cada abordagem terapêutica, ela vai trazer os seus manejos específicos, mas com o mesmo objetivo, né? Com o mesmo foco, que é compreender e tratar questões emocionais e comportamentais. O psicólogo, então, ele é capaz de detectar, né, doenças e transtornos mentais. E ele precisa o quê? Ajudar, então, o seu paciente também a interpretar e compreender os seus sentimentos e as suas emoções. A psicologia vai abranger, então, várias sub-áreas de estudo. Entre elas, nós podemos citar algumas principais. Olha, a psicologia clínica, a psicologia comportamental,
a psicologia da saúde, a psicologia educacional, a psicologia forense, a psicologia cognitiva, a psicologia esportiva, psicologia social, psicologia organizacional, a psicologia jurídica. Nós vemos então, né, que há uma grande gama também de atuação para os psicólogos, dentro de áreas, dentro de situações específicas. Vamos continuando. Usando aqui um exemplo a respeito da psicologia, hoje em dia, né, é muito comum o diagnóstico da ansiedade. O psicólogo, então, quando ele percebe a ansiedade social, ele vai usar técnicas, né, principalmente da área cognitivo-comportamental, para ajudar o paciente a modificar os seus pensamentos automáticos negativos e também a desenvolver habilidades sociais. O psicólogo vai ensinar, né, vai trazer técnicas ali a partir dos sintomas trazidos, das palavras trazidas pelo seu paciente, vai ensinar aquela pessoa como agir. Vai trazer para elas, né, desafios de formas de pensar, de compreender o porquê dos seus pensamentos, para que ela possa lutar e compreender a questão da ansiedade. Chegando então já na nossa querida psicanálise. A psicanálise, ela é uma teoria, então, da mente. Quando falamos sobre psicanálise, estamos aqui na nossa área de estudo específica. A psicanálise, ela vai nos trazer uma ciência humana com três visões. Freud pensou assim. O pai da psicanálise, Freud, pensou assim. A psicanálise como esse sistema teórico, essa compreensão da mente que ele trouxe com as suas tópicas do consciente, pré-consciente e inconsciente, id, ego e superego, e também a psicanálise vista como a prática da análise, a prática terapêutica que Freud trouxe. Essa prática aí, né, como a gente pode observar aí nessa imagem que eu coloquei de forma ilustrativa, da pessoa, ela estar confortável, deitada ali no divã, ela estar ali recostada e poder trazer a sua fala livre, trazer a sua fala, trazer os seus sentimentos, pensamentos mais profundos, trazer ali para o psicanalista tudo o que vier à mente, de maneira livre. E ali nessa prática, o psicanalista, por outro lado, ele ouve com uma escuta diferenciada. A sua escuta, ela é da atenção flutuante. Ela está sobrevoando tudo o que está sendo dito. Ela não se foca em questões específicas para que ela não se perca daquilo que é mais importante. Aquilo que, no meio da sua fala livre, muitas vezes vai escapulir, vai ser trazida ali através, talvez, de um ato falho, de um lapso, da lembrança de um sonho, da lembrança de uma memória infantil, e vai trazer ali uma questão do inconsciente. O inconsciente, ele está fechado, mas ele se manifesta muitas vezes, segundo Freud, através, né, da interpretação dos sonhos que vêm, através desses atos falhos, através de xistes, né, piadas, muitas vezes que são ditas para encobrir um sentimento real. Isso tudo, o psicanalista, ele vai compreender. Então, a psicanálise, ela vem para nós nessa prática, na prática dessa escuta ativa, em contraste com essa fala livre, para que seja possível ao psicanalista trazer intervenções de maneiras pontuais, que busquem interpretar o conteúdo inconsciente daquele que está sendo analisado. A psicanálise, então, vem como ciência, sistema teórico, vem como prática e vem também como formação, que é o lugar onde você está aqui agora junto comigo, que é o lugar da formação, o lugar do ensino a respeito da psicanálise. Freud, ele buscou, então,
compreender e fundou a psicanálise sobre isso, buscando compreender os processos inconscientes que influenciam pensamentos e comportamentos das pessoas. O inconsciente, ele está completamente cheio. Ele é como se fosse um armazém que afeta as nossas vidas. Dentro de nós, podemos nos lembrar, né, sempre que falamos sobre o inconsciente, daquela imagem que o próprio Freud usou para explicar o inconsciente, pré-consciente e consciente da figura do iceberg. Aquela maior parte do gelo que está sob a água representa o inconsciente, que é esse reservatório de quê? De memórias, esse reservatório de pulsões, de forças, de desejos, que muitas vezes estão lá por quê? Porque foram reprimidos, porque eles não eram considerados aceitáveis pela sociedade, pela própria pessoa, e por isso ficaram ali dentro. Mas, por muitas vezes, esses conteúdos, eles querem sair, eles querem vir. E há uma proteção. Nós mesmos nos protegemos. O ego, ele tem os seus mecanismos de defesa para proteger a integralidade da pessoa, para proteger o ego. E nesse sentido, nós vemos que essas memórias, esses impulsos, esses desejos reprimidos, eles muitas vezes eles vão influenciar a nossa vida. Ainda que nós não compreendamos, afinal de contas, o inconsciente ele está fechado. Ele não está aberto, mas ele está fechado, mas ele vem influenciar a nossa vida, influenciar o nosso dia a dia. E foi essa sistematização de Freud, esse conhecimento de Freud, essa descoberta de Freud, que trouxe a nós a psicanálise. Como que é feita a formação dentro da psicanálise? Ela é feita, né, em instituições de ensino, instituições psicanalísticas, e ela vai incluir o quê? A necessidade da análise pessoal, que é que o próprio psicanalista ele venha a se submeter à análise dele mesmo. A supervisão clínica, que é quando um psicanalista mais experiente, ele acompanha o psicanalista que está em formação, para que ele possa ser ali orientado nos seus casos, e também o estudo teórico da psicanálise, que é o que nós estamos fazendo agora, e é muitíssimo importante. A psicanálise, ela pode ser feita por psicólogos, pode ser feita por psiquiatras, e outros profissionais também. É um curso que pode ser feito por diversos profissionais que tenham interesse nessa área específica da saúde mental e do cuidado de pessoas. Qual que é o foco principal da psicanálise que eu e você percebemos? É justamente a interpretação dos conteúdos inconscientes. Como é que isso vai funcionar? É através da interpretação dos sonhos, dos atos falhos, dos lapsos de linguagem. É exatamente nessa fala livre do paciente, nesse momento da associação livre. Vão ser explorados, então, ali, naquele momento da análise, os conflitos que aquela pessoa traz de forma inconsciente, mas que são percebidos pelo psicanalista através da fala. Conflitos que muitas vezes nós vemos na teoria freudiana estão relacionados à infância, ao seu relacionamento com seus primeiros cuidadores, com a maneira da criação ali naquela sua família nuclear, e também com questões que são ligadas à sexualidade. Sexualidade, no conceito amplo de Freud, não diz respeito apenas ao sexo adulto, ao sexo em si, mas a todo o desenvolvimento da sexualidade de uma pessoa, desde as questões ali que estão dentro ainda do útero da mãe, dentro da gestação, passando ali por todas aquelas fases que nós temos oportunidade de nós vermos, né, das fases de desenvolvimento psicossexual da criança. Tivemos oportunidade já em outros módulos de falar sobre isso. E toda essa questão da sexualidade é muito importante dentro da psicanálise, porque fala desse desenvolvimento da pessoa, do desenvolvimento da personalidade da pessoa, de quem ela é.
de como que ela age, de como que ela sente, de como que funcionam os seus processos mentais. Isso tudo importa dentro de uma sessão psicanalítica. Um exemplo, né, que nós trazemos aqui é justamente um exemplo de uma pessoa que possa vir à psicanálise, possa vir procurar um psicanalista e apresentar sintomas obsessivos, aquele paciente que desenvolve rituais compulsivos, que ele faz e repete coisas. Por exemplo, alguém que sempre precisa voltar em casa para conferir se trancou a casa, que tranca muitas vezes a porta, vai e confere de novo. Aquela pessoa que volta para ver se fechou o gás, se apagou todas as luzes. Aí nós precisamos lembrar, né? Quando trazemos questões de sintomas e dificuldades dentro da saúde mental, estamos falando daquilo que vai além da normalidade. Não é aquela pessoa que, será que eu tranquei mesmo? E foi lá e trancou de novo, ou que foi lá e desligou o gás mais uma vez. Mas existem pessoas que, por vezes, já estão no caminho e voltam uma vez. Já estão lá no ambiente de trabalho e voltam uma, duas vezes, e ela começa a perceber que ela está repetindo rituais, que ela está sendo compulsiva naquilo que ela está fazendo. Existem pessoas que elas também fazem isso em relação a questões religiosas, que estão sempre fazendo gestos específicos dentro de uma religião, ou falas específicas dentro de uma religião, e ela pode vir a descobrir dentro da análise, a partir da sua fala livre, do seu conto ali, dos seus sintomas, das suas situações, ela traz o quê? Ela mostra que aquilo está ligado a culpas inconscientes, a desejos reprimidos na infância, a histórias que ela ouviu, ou a falas que ela foi submetida, coisas que ela ouviu sobre ela mesma. Apenas um exemplo aqui dentro da psicanálise para nós. A área de atuação do psicanalista, ela é bem vasta também. Um psicanalista ele pode atuar em seus consultórios específicos, em seu posto de atendimento específico. Ele pode vir a ser contratado a trabalhar dentro de clínicas médicas, dentro de hospitais, de postos de saúde, ele pode trabalhar em ONGs, ele pode trabalhar dentro de varas judiciais, dentro do sistema penitenciário, dentro de indústrias, em setores de RH, de escolas, de creches, em assistência social. As opções são muitas, né? E nós observamos isso nas três ciências, não é mesmo? Dentro ali da psiquiatria, dentro da psicologia, aqui dentro da psicanálise, as opções são muitas. Por conta disso, então, a abordagem ela precisa ser diferenciada para cada público. Se você desenvolve um interesse específico pelo tratamento de crianças, é importante que você aprenda sobre a abordagem de crianças. É importante que você estude, que você faça supervisão dentro dessas áreas específicas para que você possa trabalhar de maneira melhor. Aqui, então, um resumo comparativo para nós entrarmos e compreendermos bem aqui de maneira bem didática. Gente, me perdoe. Hoje, realmente, a voz da professora não está ajudando muito. Espero que eu esteja me fazendo compreender aqui para vocês como eu gostaria. Um resumo comparativo, então, para nós pensarmos. A formação, vamos focar aqui nesse bloco da formação. O psiquiatra, então, ele é formado em medicina, ele faz a especialização, a residência dele na psiquiatria. Psicólogo, o psicólogo, ele se gradua em psicologia, é um curso de nível superior. A psicanálise, ela entra como um curso livre de formação em uma instituição. Quem é que pode prescrever remédios? Apenas o psiquiatra, apenas o médico psiquiatra. Se um psicólogo, se um psicanalista, ele observa que aquela pessoa que vem até ele está sofrendo de maneira tal que ela seria beneficiada pelo uso de alguma medicação, ele precisa indicar aquela pessoa para que ela procure um psiquiatra. É importante ter esse entendimento. Por quê? Porque o remédio ele tem o objetivo de quê? De aliviar sintomas, tem o objetivo de ajudar a pessoa naquele processo que ela está vivendo. Qual que é o foco principal, então, de cada uma dessas áreas? O foco do psiquiatra vai ser o foco biológico-químico.
Então, ele vai exigir ali exames de imagem, exames de sangue, laboratoriais, para compreender como está funcionando aquela pessoa no seu corpo físico, na sua biologia. E ele vai trazer a questão da medicação por causa disso. Um psiquiatra, ele pode ser um psicoterapeuta também? Pode. Para isso, ele vai fazer uma formação específica complementar. O foco principal do psicólogo é compreender, entender as emoções daquela pessoa e a forma de comportamento daquela pessoa, ajudando ela a lidar com as suas questões específicas. O foco do psicanalista entra no estudo, na busca da compreensão, do entendimento dos conflitos inconscientes. Ele vai usar da terapia da fala, ele vai ouvir a pessoa para compreender e buscar interpretar e intervir de maneira sábia, de maneira técnica, no momento correto, a respeito dos desejos, dos traumas vividos por aquela pessoa que vem de modo inconsciente dentro de uma análise. Áreas diferentes de formação, formas diferentes de formação, focos diferentes, métodos de tratamento também diferentes. A psiquiatria, então, ela vai trazer os medicamentos, perdão, ela vai trazer os medicamentos, ela pode trazer a psicoterapia também junto, mas a psicologia vai se especializar aí na psicoterapia, vai trazer também testes psicológicos, e a psicanálise, ela vai trazer a análise, a interpretação do discurso. Esse é o método principal da psicanálise, que é a interpretação do discurso, a associação livre, que é feita pelo analisando. Chegando numa conclusão dessa parte da aula, é importante nós falarmos o quê? Que, primeiramente, embora hajam muitas divergências, vou até voltar aqui no nosso slide das divergências, embora haja muitas divergências, há também convergências. Há pontos, sim, que essas três áreas, elas pensam em comum. Primeiro, qual que é a necessidade dos três profissionais, do psiquiatra, do psicólogo, do psicanalista? É necessário que ele tenha empatia. É necessário que ele tenha aquele olhar sobre a saúde mental que nós falamos desde lá do comecinho da aula. A empatia, ela vai o quê? Humanizar o atendimento e vai melhorar a chance de bons resultados. Nós não podemos tratar os nossos pacientes como apenas um número, como apenas mais um, mas como pessoas que sofrem, que têm uma história de vida e que vêm até nós com angústias. Precisamos, então, exercitar a empatia. Sempre nesse ponto é importante também falar que nós precisamos de ter um filtro protetor. Nós precisamos saber até onde nós vamos com a nossa empatia, para que não venhamos nos envolver além do que é necessário. Outro ponto de convergência que nós podemos comentar também é o ponto óbvio da expectativa de melhora, da expectativa de cura. Porque o cura, entre aspas, dentro da psicanálise, nós temos muito o que falar a respeito da expectativa da cura. O que seria cura para a psicanálise? Esse é assunto para um outro modo. Mas, independente de qual método o psiquiatra, o psicólogo, o psicanalista usa, há essa expectativa de que haja melhora, de que o bem-estar, de que o equilíbrio seja encontrado por aquela pessoa que nos procura. Nós queremos, através de qualquer um desses métodos, né, queremos recuperar os aspectos negativos do paciente em conjunto com ele mesmo. Nós queremos ver a pessoa, de fato, restaurada, com o seu bem-estar ampliado, podendo, né, seguir a vida, viver de forma comum entre todos dentro da sociedade. Psiquiatria, psicologia e psicanálise são áreas complementares no cuidado com a saúde mental. Nós não precisamos ser inimigos dos psiquiatras, dos psicólogos, porque somos psicanalistas. Mas nós podemos compreender que cada uma dessas áreas, elas vão contribuir de forma única para o entendimento do sofrimento psíquico. A escolha, então, da abordagem, a escolha do profissional,
Ela vai depender do tipo de problema, da necessidade que é apresentada pelo paciente. É importante que nós venhamos compreender isso. Essa não era a nossa pergunta lá inicial? Se eu tenho essa dor, se eu tenho essa angústia, como eu vou escolher, né? A quem eu devo recorrer? Muitas vezes as pessoas vão a um psicólogo, por exemplo, e vão a uma sessão, duas sessões e acabam desistindo, porque não conseguiram se identificar com aquele profissional. Pode recorrer, aquela pessoa pode recorrer a um psicanalista. Talvez ela possa se identificar mais com outro profissional. Da mesma forma, o psicanalista com o psicólogo. O psiquiatra, ele está mais ligado, muitas vezes, a essas situações em que se vê a necessidade de uma medicação conjunta. Mas também é importante. Se a pessoa sente dor, sente angústia, se é nas suas variações no humor, do seu desequilíbrio emocional, aquilo está afetando ela totalmente, ela não consegue trabalhar da mesma forma, não consegue se relacionar em família da mesma forma, não consegue ser produtiva, entre aspas, aí, né, no nível normal, porque todos nós, né, precisamos aprender a lidar com essa questão da produtividade, saber se estamos, né, vivendo em comparação com os outros, se estamos tendo expectativas irreais mediante a nossa realidade, que é diferente do outro. Mas essa pessoa ela pode procurar sim um psiquiatra para poder saber se as suas questões emocionais derivam de problemas biológicos, de problemas químicos do cérebro, e assim vai ser necessário de fato uma medicação. É importante que a pessoa ela tenha entendimento, e nós, principalmente profissionais, nós precisamos saber olhar para alguém e trazer para ela essa resposta. Para você seria interessante uma terapia de fala. Você pode sim, né, vir até mim como psicólogo, vamos marcar as nossas sessões, perdão, psicanalista, somos psicanalistas, para marcar as nossas sessões. Ou no seu caso, né, você tem liberdade, você pode escolher um psicanalista ou um psicólogo. Nessa situação específica, a do desenvolvimento dessa criança, seria interessante um psicólogo do desenvolvimento que trabalhasse com essa criança de maneira específica. Ou, eu conheço ou sou um psicanalista de crianças que posso te ajudar nessa área. Ou, para um diagnóstico mais completo, é importante que você procure um psiquiatra infantil. Muitas vezes o médico pediatra vai trazer isso, nessa necessidade de ir a um psiquiatra infantil, ou em muitas situações também de transtornos dentro da questão da infância, a necessidade de um neuropediatra. E assim nós sabemos orientar as pessoas e trazermos para elas mais luz nesse momento de angústia, nesse momento de sofrimento. Queridos, aqui eu trouxe um bônus para nós. Por que um bônus? Porque eu acho muito importante que nós venhamos, né, aqui refinar o nosso olhar em relação à psicanálise. A psicanálise, ela é diferente do aconselhamento. Vejamos aqui nesse quadro, porque eu acho bem didático que nós venhamos pensar um pouco sobre isso. A psicanálise, qual que é o objetivo da psicanálise? Investigar o inconsciente, os desejos que causam sofrimento. Já no aconselhamento, esse não é o objetivo. O psicanalista é uma pessoa, o conselheiro é outro. O conselheiro, ele pode atuar de forma leiga, ele atua de forma leiga, né, em tantas instituições, mas especialmente aqui eu queria falar daquele conselheiro que busca também uma formação. A formação específica para aconselhamento, que é diferente da psicanálise. Nós, psicanalistas, nós não estamos ali para dar conselhos para a pessoa, haja assim ou haja de tal forma. Nós primeiro precisamos investigar o inconsciente daquela pessoa, ouvi-la, para entender os desejos que causam ali sofrimento para ela. Já no aconselhamento, o objetivo do conselheiro é ajudar a pessoa a lidar com aqueles problemas atuais, é ajudar a pessoa a tomar decisões mais conscientes. A psicanálise, ela vai ter um tempo de duração maior. A pessoa que vai a um psicanalista e que ela começa a se aprofundar no seu autoconhecimento, no seu inconsciente, ela pode ali estar durante anos sendo acompanhada por aquele psicanalista. O aconselhamento, ele fala de períodos mais breves, focados em questões mais pontuais. A psicanálise, como vimos, olha, nós falamos sobre a associação livre, a escuta do inconsciente, a interpretação dos sonhos.
Agora, no aconselhamento, nós vemos ali um diálogo estruturado. Há necessidade de escuta ativa, mas há uma orientação e apoio emocional mais pontual dentro daquele assunto. O conselheiro, ele é ativo, ele dá conselhos, ele sugere caminhos, sugere estratégias, mas o psicanalista, em sua postura profissional, ele vai falar do quê? Dos conflitos internos da pessoa, ele vai ouvir a respeito daquilo. Ele vai tratar traumas, desejos inconscientes, então ele vai ouvir e trazer a sua interpretação em momentos pontuais. A linguagem da psicanálise, ela é muito mais simbólica, ela é muito mais aberta à interpretação. O nosso olhar precisa ser refinado, a nossa escuta tem que ser cuidadosa. Já no aconselhamento, nós vemos, né, uma linguagem mais direta, que é para compreensão clara e imediata da pessoa, daquilo que ela está vivendo naquele momento. Penso que é muito importante nós trazermos isso dentro desse bônus, porque nós não podemos confundir a nossa atuação. Nós precisamos cuidar de nos preservar e preservar o outro, o nosso paciente, que muitas vezes nos coloca numa situação de saber, de suposto saber, é a expressão, como alguém que detém respostas, sendo que nós, como psicanalistas, na verdade, somos especialistas em perguntas. Nós precisamos saber perguntar e ouvir o outro. O conselheiro já é outra situação. Indo para o finalzinho da nossa aula, como eu falei lá no começo, nós íamos deixar aqui um gostinho para a próxima aula, que vamos falar então, né, nesse módulo 2 não, perdão, na aula 2 deste módulo, sobre as 7 escolas da psicanálise. O que que é importante que eu e você entendamos? A psicanálise, ela é a psicanálise fundada por Freud, mas ela tem também as suas diversas escolas. O trabalho de Freud, ele foi revisitado, foi ampliado, foi contrariado, ele foi ali estudado por muitos psicanalistas, né, nesse mais de um século da sua história, e um autor muito interessante, o David Zimmerman, ele traz para nós essa categorização das escolas, né? Em seu livro Fundamentos Psicanalíticos, Teoria Técnica e Clínica, ele propõe essa divisão didática aqui que eu achei muito interessante trazer para vocês e que é importante, que fala das principais correntes da psicanálise. O objetivo, então, dele foi facilitar o estudo e a compreensão das diferentes abordagens dentro da psicanálise. Aqui, no nosso curso, nós tratamos da abordagem freudiana de maneira mais específica na maioria dos nossos módulos, mas nós precisamos compreender que há muito mais da psicanálise. As 7 escolas são: a primeira, a freudiana clássica, né? A freudiana clássica foi fundada por Sigmund Freud e ela é a base de toda a psicanálise. A segunda escola que trataremos na próxima aula com profundidade é a escola do ego. É a psicologia do ego que foi desenvolvida principalmente pela Anna Freud e pelo Heinz Hartmann. A psicologia do self vem como terceira, que é criada pelo Heinz Kohut. A psicanálise kleiniana, né, trazida pela Melanie Klein. Nós já tivemos a oportunidade de falar sobre ela em algum momento, em alguma das nossas aulas, tenho certeza. Vamos falar da escola winnicottiana, que é fundada por Donald Winnicott, sobre também a escola bioniana, né, do Bion, que trouxe aí para nós muitas reflexões, ela é bastante atual, e a importantíssima escola francesa, que é desenvolvida por Jacques Lacan. Olha ele aí, Jacques Lacan. Vem então nos trazer um gostinho, nos trazer o finzinho aqui da nossa aula. Vamos ouvi-lo. A psicopatologia não se limita a um olhar patologizante, mas busca também valorizar as singularidades e as criações do sujeito, reconhecendo que o sofrimento psíquico pode ser uma expressão subjetiva legítima e uma tentativa de lidar com as contradições da existência. Por que essa frase do Lacan aqui, nesse final dessa aula? Nós falamos hoje sobre saúde mental e falamos como os profissionais eles precisam ter um olhar empático. Nós não estamos aqui apenas para prescrever laudos, para darmos diagnósticos, mas nós precisamos olhar
para a pessoa além da sua patologia, além do seu transtorno, além da sua doença, mas perceber aquela pessoa como alguém que sofre, alguém que, de fato, está tentando lidar com as contradições da existência, uma pessoa que tem uma história, que vem até nós no seu sofrimento. Lacan diz ainda, olha, o sofrimento é algo que pode ser transformado em conhecimento, em aprendizado. Que privilégio poder ajudar uma pessoa nessa jornada. Para acabar mesmo, né? Freud, Freud diz que o objetivo da psicoterapia é ajudar o paciente a lidar com as emoções negativas e a encontrar uma sensação de paz interior. Há uma expectativa em nós que a pessoa ela possa lidar com as suas emoções, que a pessoa possa encontrar paz interior. A psicoterapia ajuda o paciente a desenvolver habilidades para lidar com o estresse e a ansiedade, promovendo uma maior resiliência emocional. Uau, esse é nosso objetivo também. Esse é o nosso desejo, o nosso privilégio de que o paciente ele possa criar essas habilidades para lidar com suas dores, com seus traumas, com seus desejos, com as suas ansiedades, com o estresse, para que ele possa saber lidar com as suas emoções e assim, enfim, ter sua saúde mental completa e poder viver a vida. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade, sem dúvidas. Chegamos então ao final dessa aula, é a aula 1 do módulo que fala das diferenças entre psiquiatria, psicanálise e psicologia. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Continuem estudando. Um grande abraço para vocês. Até a nossa aula 2.